Boa noite a todos. Para mim, lamento não poder estar com vocês aí presencialmente. Realmente é bem melhor quando nós estamos ao vivo e em cores com vocês. Mas, assim, eu quero ser rápido e reiterar as palavras que já foram ditas nos outros encontros. E, diante de tudo que já foi falado hoje, porque nós fazemos esses encontros várias vezes. Fizemos no Brasil aí quase tudo. Mas todo encontro é diferente, nunca é igual. Sempre tem um algo mais que a gente precisa e pode acrescentar. E algo que eu gostaria de reiterar hoje é exatamente como. Tá ouvindo, John? Agora sim, pode continuar. Beleza. Desculpa a interrupção. É como os pais e as mães precisam se mobilizar. Nós identificamos aí que talvez não seja o caso específico de vocês, mas existe ao longo do nosso país várias instituições, autoridades constituídas. Aqui eu falo Ministério Público, Conselho Tutelar, pessoas que quando você trata dessa matéria, ela não sabe nem lhe responder, ela não sabe discutir com você a amplitude disso. Então essa mobilização dos pais e das mães, elas precisam ter uma ação concreta. E é também sobre isso que nós vamos falar nesta oportunidade. Primeiro, dizer a vocês que, como já foi dito e reiterado, a doutora Adriana vai falar disso melhor do que eu. Quando nós falamos que não existe vacina do Covid no Brasil, as pessoas ficam empolvorosas. Elas já acham que nós estamos aqui tentando ser negacionista ou terraplanista ou ter um viés político ideológico, mas não é isso em absoluto. É porque a vacina ela precisa e ela tem por obrigação legal, por imposição legal, um processo, um procedimento administrativo, né, para que ela tenha esse status. E se você fizer análise da própria bula do que do que eles chamam de vacina do Covid, você vai identificar que logo no começo, na apresentação, ela vai dizer que, fazendo a leitura aqui da própria bula, tá? Que a vacina é contraindicada em indivíduos com alergia a substância ativa ou a qualquer outro componente da fórmula. Nós estamos diante de uma situação tão periclitante que os médicos dizem não tome a vacina, porque pode ocorrer um efeito alérgico violento. E as autoridades que deveriam respeitar o laudo, né, esse documento médico, elas simplesmente dizem não, vai ter que tomar. Sem competência para análise do atestado, sem competência para atestar, por exemplo, que isso efetivamente é uma vacina e sem o caráter técnico. Então, a própria bula da vacina, ela já diz que ela pode gerar esse efeito alérgico. Mas quais são os efeitos adversos, os efeitos colaterais que podem estar presentes nessa inoculação? A própria bula da vacina, ela diz. Inclusive fala de pericardia, de vários problemas de saúde. E no final, na bula, você vai ter a informação que são os dizeres legais que esse medicamento ele só é vendido sob prescrição médica. Então veja que loucura. Você tem médicos, né, que têm a formação intelectual e etc., dizendo que não recomenda a vacina. Mas o conselho tutelar, às vezes, o promotor de justiça, o juiz de direito, dizendo que mesmo que o medicamento informe que a sua venda tem que ser feita por prescrição médica e o médico contraindicando, as autoridades que não são de saúde negam a eficácia do atestado e associam a eficácia desse experimento. A questão é que o pai e a mãe precisa formalizar a sua indignação. Essa mobilização que nós estamos fazendo agora, ao longo dos últimos 2 dias, ela é extremamente importante. Mas quais são os argumentos que você precisa levar a juízo também? Precisamos lembrar que a portaria de número 181/2022 incluiu a vacina do Covid para que ela pudesse ser comprada pelo SUS. Ela foi incorporada ao SUS, até para que ela pudesse ser objeto de licitação e etc. Mas nós temos equivocadamente
utilizando-se de uma nota técnica de número 118 de 2023, o argumento de que essa vacina, esse experimento, estaria, tinha sido incluído, no Plano Nacional de Imunização. E isso aí não é verdade. É isso que a gente precisa entender. Para que essa suposta vacina pudesse ter sido incluída no Plano Nacional de Imunização, que é uma legislação antiga de 76, precisaria de um documento publicado no Diário Oficial da União, né? Algo que tivesse a força e tivesse assinado pela autoridade competente. O que não aconteceu. A assinatura desse documento foi feita por um diretor do Departamento de Programa de Imunização e uma secretária de Saúde e Vigilância. Então, de cara, sem nem falar dos efeitos adversos, com esses dois argumentos, se esvazia toda essa estrutura governamental e estatal de imposição desse experimento. Primeiro, porque não é vacina, ela ainda está em fase de teste, ela ainda não entrou no mercado, inclusive, com todos os seus testes validados. Segundo, porque a norma técnica não a incluiu no PNI. Nós escutamos tanto as pessoas dizer, está no PNI, foi incluso no PNI, vemos magistrados, vemos o STJ, vemos tribunais de justiça dizer, está no PNI, tem que tomar. Não está no PNI. E aqui é um problema de dissonância cognitiva terrível, porque você está mostrando à pessoa que não está no PNI, porque não está de acordo com a norma técnica, e mesmo assim eles julgam e dizem, não, mas está no PNI. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Por quê? Porque não querem ver o óbvio. E quando você não quer ver o óbvio, é por dois motivos. Ou é por dolo, ou então porque você tem uma outra intenção em persistir nesse erro. Esse argumento, muitas vezes, das autoridades, como eu digo aqui, alguns casos que nós estamos lidando judicialmente, do Conselho Tutelar simplesmente dizer, não, eu estou cumprindo ordem. As ordens ilegais não se cumprem. O Código Penal brasileiro diz isso no seu artigo 22. Ordens ilegais não se cumprem. E você observa que a própria Conitec, que vai ser a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, ela é quem atesta que esse é um experimento, que isso é uma terapia gênica, que isso é uma nova tecnologia para tentar elidir um vírus ou algo pandêmico como nós vivemos. Então, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados com vacina. Não existe o corpo estranho inativo. O que existe é algo que é produzido, confeccionado, fabricado e que, pontue-se, não existe estudos a longo prazo dos efeitos dessa inoculação. Nós estamos identificando aí, como vocês estão presenciando, os efeitos imediatos dessa vacina, dessa inoculação ou desse experimento, quando ele mata pessoas, mata crianças, mata jovens. E isso sim já está atestado por laudos, inclusive médicos, porque nós temos Dona Alice aí que tem a sua documentação pericial. Nós temos também o caso da promotora lá do Rio de Janeiro, que veio a óbito junto com o seu filho, que ela estava gestante, e já está laudado, e a justiça já reconheceu uma indenização de R$ 1 milhão. Então, de um lado, você tem uma justiça que obriga as pessoas a tomar esse veneno, e do outro lado, você tem a mesma justiça dizendo que se tomar, você pode receber a indenização de R$ 1 milhão. É realmente difícil você viver num ambiente com tanta insegurança jurídica. Já era para ter sido, isso já era para ter sido ajustado, inclusive entre os próprios tribunais, procedimento único, fácil, de uniformização de jurisprudência em relação a essa matéria. Mas se você fizer uma análise em relação aos estudos desse experimento, você vai ver no Clinical Trials, que é exatamente o site, né, do governo americano, que trata, é uma livraria nacional de medicina. Todos esses estudos, eles passam por lá. E eles acompanham a evolução desses estudos. Você vai identificar que a última tentativa da Pfizer de tentar catalogar, aperfeiçoar esse experimento como vacina, foi em 5 de fevereiro de 2025. Até agora, eles não conseguiram capitular esse experimento como vacina. Então, é algo assim surreal, porque parte do pressuposto de que, de acordo com a norma técnica, não é uma vacina porque está em fase de teste, em fase de estudo, em fase de experimento.
ela já tentou mais uma vez impor isso, otorgar o status de vacina, e ainda não conseguiu. E você vê o Poder Judiciário dizendo a vacina é obrigatória, se nem vacina é. A vacina foi inclusa no PNI, nem é vacina e muito menos foi incluída no PNI. Nós temos a legislação, o decreto 78231 de 76, que ele diz que você não é obrigado a tomar, mesmo que fosse uma vacina, se você tem um atestado médico. E quem não é da área médica está rejeitando o documento médico. E isso tem as imposições, as sanções legais também. Porque se você que não é médico rejeita o atestado médico, você está no exercício ilegal da medicina. Porque você, para rejeitar um atestado médico, você tem que ser no mínimo médico. Então, para você dizer não serve, você tem que incorrer nesse erro e talvez incorrer nesse delito. Por isso que nós orientamos, e já caminhando para o final da apresentação, que há necessidade de que todos os pais, as mães, os avós, as avós, formalizem na justiça, perante a justiça, através de um processo chamado interpelação judicial, que não é um processo de jurisdição contenciosa, é voluntário, ou seja, você simplesmente distribui isso em juízo para que o juiz, através da oficial de justiça, mande intimar as autoridades envolvidas para que formalmente e judicialmente você diga: eu não aceito a vacina, e se por algum acaso for inoculado e tiver um efeito adverso, você vai responder no seu CPF. O conselho tutelar responde, como pessoa jurídica, os conselheiros que estão envolvidos, mandando mensagem de WhatsApp, mandando telegrama, ligando, batendo na porta, tem que responder também. O Ministério Público, alguns estão trabalhando junto com esses profissionais, simplesmente achando que pode obrigar, porque não pode. O Ministério Público ele é o fiscal da lei, ele é o custos legis. Ele tem que fiscalizar e cumprir a lei. E eles estão obrigando as pessoas a inocularem uma vacina que não é vacina, que não está incluída no PNI e que eles estão dizendo isso. Então, de acordo com o artigo 726 do Código de Processo Civil e do 727, é importante que sejam interpeladas as autoridades. A nossa reunião, as nossas audiências públicas, o grupo que nós temos no WhatsApp, o grupo de trabalho, é extremamente importante para que você colete as informações. Mas isso tudo precisa ser concluído e efetivado como uma ação concreta, porque não adianta uma ou duas pessoas fomentarem isso em juízo. Nós precisamos de uma quantidade muito grande. Você conhece aí o advogado local, você tem algum parente que seja advogado, você pode repassar para ele essa informação e ele conduzir essa ação. Nós estamos conduzindo várias, mas se tiver qualquer outro colega advogado que possa conduzir, vai ser o resultado certamente será o mesmo. Lembrando a vocês que o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é de 42, ele diz que o agente público, e aí são os conselheiros, Ministério Público, juiz de direito, secretário, agente de saúde, todos os que recebem recurso público, respondem pessoalmente por decisão, opinião técnica, em caso de dolo ou erro grosseiro. Isso é extremamente importante que você saiba. Por quê? Porque eles são responsabilizados pessoalmente, sim. E tem que haver o processo pessoal contra eles, sim, nos casos que nós estamos falando aqui para todos vocês. Lembrando que lá no Ministério Público, em Santa Catarina, na cidade de Ascurra, o próprio Ministério Público arquivou o processo administrativo contra mais de 20 pais e mães, dizendo o quê? Exatamente o que nós estamos dizendo aqui a vocês. Promotor, no caso da promotora, doutora Cristina Nacos, teve essa lucidez que é louvável, que nós criticamos muito às vezes o Ministério Público, mas aqui é uma atitude totalmente louvável. Ela determinou o arquivamento por quê? Pelo simples fato. Nem entrou tanto no mérito. Ela diz, olha, não existe nenhum documento aqui que comprove que essa vacina entrou no Plano Nacional de Imunização. Se não está no PNI, não é obrigatório. Se não é obrigatório, o procedimento tem que ser arquivado. E ela arquivou, e é louvável essa atuação do Ministério Público. Lembrando também que o artigo 15 do Código Civil Brasileiro proíbe essa obrigatoriedade desse tratamento, porque ele diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E essa informação sobre esse tratamento médico, que pode ocasionar, sim,
mal à sua saúde e está na bula. Não é nenhum ente político, nem quem tem preferência. Está na bula, dizendo que pode sim causar cardiopatias graves e severas. Então, só é ler a lei. A lei ela vai dizer isso, a lei ela vai nos informar e ela vai orientar. Essa história de Estatuto da Criança e do Adolescente, isso aí não leva em consideração, porque está totalmente desvinculado e dissociado da verdade. E, para concluir, John, eu quero dizer a vocês que nós estamos fazendo a denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque, como no Brasil, apesar da lei ser clara, específica sobre essa matéria, e nós não estamos recebendo o retorno que seria devido das autoridades constituídas, porque o artigo 37 da Constituição Federal diz que um dos princípios é exatamente o da legalidade, é o LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, não está sendo observado. Então, nós somos signatários de tratados internacionais que entram no Brasil como emendas à Constituição. A exemplo do Pacto São José da Costa Rica, que está sendo totalmente violado no âmbito do direito humano. Por quê? Porque em todo o mundo ninguém adota esse experimento. Só no Brasil que está sendo forçado isso. Então, nós estamos encaminhando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pedindo que, de forma cautelar, seja remetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que o Estado brasileiro para que responda por isso e cada autoridade citada em cada denúncia também responda a isso junto às autoridades internacionais. Então, a doutora Adriana vai explanar melhor outros pontos que eu não abordei. A comunidade científica que vai estar com vocês aí, repassando as informações, em especial a nossa colega Kemi Shiba, e vocês vão ter todo esse cabedal de informações. Agora, oriento. É importante que vocês interpelem, que vocês oficializem isso e que vocês unam os esforços conosco para que nós possamos fazer assim diversas, centenas, milhares de denúncias junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Que Deus abençoe vocês, estamos à disposição. Mais uma vez, lamento não estar presencialmente, mas espero estar junto em outra oportunidade. Agradeço a você, John, agradeço a todos Muito vocês obrigado. por essa oportunidade. Muito obrigado.